eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. E hoje nós vamos revisar e fazer várias questões do nosso Top 5 Enem, que, para quem não conhece, é a famosa playlist salvadora, com os 5 assuntos que mais caíram da biologia nos últimos 10 anos. E na segunda posição, com a medalha de prata, o tema doenças, que, como muita gente já sabe, esse tema doenças, saúde humana, é um tema recorrente, é um tema que sempre cai no Enem, com questões todos os anos. Mas o que você precisa saber sobre esse tema? Como é que você pode se preparar para mandar bem nessa prova? Bom, a primeira coisa a se lembrar é que o Enem costuma cobrar questões relativas à saúde e a doenças de forma contextualizada e atual. Isso quer dizer que costumam cair mais aquelas doenças que constituem problemas de saúde pública, como o AIDS, sarampo, leptospirose e tantas outras. Mas existe um outro ponto bastante importante que a gente tem que levar em consideração, que é que apesar de muitos de vocês estarem fazendo vestibular para medicina, vocês ainda não são médicos, não é mesmo? Então, vocês não precisam saber tudo sobre essas doenças, conhecer todos os sintomas. Não. Para o Enem, o mais importante é que você conheça o agente etiológico, os vetores ou a forma de contágio daquela doença e a profilaxia. O agente etiológico é aquele que causa a doença. Pode ser um vírus, um protozoário, uma bactéria, um verme. Esse agente etiológico, dependendo da doença, pode ser transmitido através de um vetor. Então, vetor é aquele que transmite, como por exemplo o mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, como a zika, chikungunya, febre amarela. E para cada doença nós temos também uma profilaxia, uma medida preventiva, uma forma de evitar aquela doença. Bom, e como estudar tantas doenças? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as 10 doenças que mais costumam cair nessa prova. Mas, para estudar essas doenças, o meu conselho é que você construa tabelas. Então, tire um print dessa tela, fotografe essa tela e outras que vão aparecer mais à frente e construa você as suas tabelas das doenças, separando entre viroses, aquelas que são causadas por vírus, as protozooses, causadas por protozoários, as bacterioses, causadas por bactérias, e as verminoses, causadas por vermes. Para cada um desses tipos de doenças, coloque ali o agente etiológico, o vetor quando houver e a profilaxia, porque é isso que mais cai no Enem. Então, começando pelas viroses, nós temos as tão faladas e noticiadas dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Mas você sabe o que todas essas doenças têm em comum? Todas elas são arboviroses, são causadas por arbovírus, um vírus que é transmitido por um vetor hematófago, ou seja, um vetor que se alimenta de sangue. Quem é? É o mosquito Aedes aegypti. Bom, na verdade, o hematófago aqui é a fêmea. É a fêmea que pica o homem, que vai atrás do sangue. Então, quando a fêmea se alimenta do sangue de um humano infectado por uma dessas doenças, ela passa então a poder transmitir, ela passa a agir como vetor daquela doença. Outro ponto importante é lembrar que os mosquitos são artrópodes, são insetos e que fazem, portanto, uma metamorfose. Assim, na reprodução desses animais, eles vão colocar os seus ovos em água limpa e parada. O ovo vai eclodir, virar uma larva, a larva cresce e vira uma pupa e a pupa vai dar origem a um adulto. Ou seja, uma medida profilática eficiente é evitar esse ciclo de vida desses animais, impedir a reprodução, por exemplo, evitando água parada, combatendo o mosquito. Em 2010, o Enem perguntou: investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada que é candidata para o uso na busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas.
A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo, e este só atua nas fêmeas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Bom, então em tese, um mosquito macho que tem essa característica genética que impede o voo não ia afetar muita coisa, não é mesmo? Já que são as fêmeas, as hematófagas, são as fêmeas que sugam sangue e que, portanto, transmitem a doença. Mas, sendo uma característica genética dominante, esses machos tenderiam a passar essa característica para os seus filhotes. Ou seja, nós teríamos ali mosquitinhos machos e mosquitinhas fêmeas com incapacidade de voo, com um voo pior. Nesse caso, isso dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Ou seja, nós teríamos aí filhotes fêmeas que não conseguiriam voar para se alimentar e para se reproduzir, impedindo todo o ciclo. Já em 2015 caiu a seguinte questão: tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencente ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Bom, essa questão é de 2015 e na época não existia nenhuma vacina contra a dengue. Isso porque existem vários tipos de dengue com vários antígenos diferentes, ou seja, a alta variabilidade antigênica dos vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela justificaria a ausência dessa vacina. Atualmente, a vacina contra a dengue está nos estágios finais de pesquisa, mas ela não vai proteger contra todos os tipos de dengue, não, porque existem vários tipos de dengue, vários antígenos diferentes. Bom, como eu disse anteriormente, o Enem é uma prova que se preocupa com questões relativas à saúde pública. Então, o estudante precisa estar atento a tudo que circula na mídia, incluindo doenças como a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa doença é causada por um retrovírus e tem como principal forma de transmissão ainda a transmissão sexual, por contato sexual. Sendo assim, a principal forma de profilaxia, de prevenção, continua sendo o uso do preservativo. Também já caiu questão na prova a respeito desse assunto, cobrando aí o tratamento da AIDS, o tratamento contra essa doença, que envolve medicamentos antirretrovirais. Beleza? Então, saber como é transmitida essa doença, qual é o agente causador, qual é a forma de tratamento e de profilaxia, o ciclo de vida do retrovírus em questão, tudo isso é importante. Agora, o estudante não precisa se preocupar em conhecer todas as fases da AIDS, conhecer todos os sintomas, não, ok? É o que circula na mídia, é o que está aí dentro das atualidades. O sarampo também é uma doença que vale ser destacada. Por quê? Porque já caiu diversas vezes no Enem também. É uma doença infecto-contagiosa, causada por um vírus, que é transmitido principalmente aí por espirros, por tosse, mas essa doença tem uma profilaxia muito eficiente. Existe a vacina contra o sarampo, existe aí a tríplice viral. No entanto, essa doença é uma doença que tem retornado, ela foi praticamente erradicada lá pela década de 90, mas ela tem retornado a nos assombrar, ela voltou a ser um problema. E isso está muito relacionado aí à baixa adesão às campanhas de vacinação. Então, também é um tema atual, também é um tema que merece destaque. E quanto à doença Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, pode cair no Enem? Essa é a pergunta, não é mesmo? Bom, a resposta é até pode,
Mas nós temos que levar em consideração que essa prova é uma prova feita com muita antecedência. Então, provavelmente, lá pelo início do ano, quando ela estava sendo elaborada, os nossos conhecimentos acerca dessa doença ainda eram baixos. Então, o que você precisa saber? Então, uma das coisas que você precisa saber a respeito das doenças é diferenciar um surto de uma epidemia, de uma endemia e de uma pandemia, beleza? Então, vamos lá. O que é um surto? Um surto é um aumento repentino no número de casos de uma determinada doença. Então, nós podemos ter, por exemplo, um surto de dengue em um determinado bairro. O que é diferente de uma epidemia, porque uma epidemia é um aumento considerável no número de casos em um ambiente maior, em uma área maior, como um país, por exemplo. A gente pode falar da epidemia de ebola na África, por exemplo. Agora, uma endemia diz respeito muito mais ao lugar do que ao número de casos. Uma endemia é uma doença característica de uma determinada região do globo terrestre. É uma doença endêmica, como, por exemplo, a febre amarela, que é endêmica na região da Amazônia. E uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo com a Covid-19, é uma doença que acomete diversas regiões do globo, acomete aí todos os continentes. Um outro ponto extremamente importante para a prova é saber diferenciar um soro de uma vacina. O soro é um método passivo de imunização. Isso porque ele já contém os anticorpos. Ele é colocado em uma pessoa que já está com a doença. Já a vacina é um método ativo de imunização. Isso porque ela vai estimular a pessoa que tomou a vacina a produzir os próprios anticorpos. Então, ele é um método de prevenção. Vamos dar uma olhada em uma questão de 2013 que diz o seguinte: milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, então tem bastante tempo isso, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas no vírus de varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. Então, esse médico observou que as pessoas estavam morrendo de varíola e que vacas também tinham varíola, mas era uma varíola mais branda, que não levava à morte. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus da varíola humana, que causa muitas mortes, e o menino não adoeceu. Então, foi criada ali a primeira vacina. Ele pegou o pus, que continha ali os antígenos da varíola, né, do vírus da varíola, e colocou isso no menino. O menino, tendo contato pela primeira vez com esse antígeno, começou então um processo de produção dos próprios anticorpos. Então, é um método ativo. E numa segunda exposição, quando o médico colocou esse menino em contato com o vírus da varíola humana, que levava as pessoas à morte, o menino nem sequer desenvolveu a doença. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Esse médico ajudou aí na prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. E as doenças causadas por bactérias, as bacterioses, também costumam cair. Como, por exemplo, a questão de 2017 que diz: os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Bom, então, além de saber quais são as doenças causadas por bactérias, como sífilis, tétano, tuberculose, é importante também para o Enem saber o tratamento dado a essas doenças, e elas são tratadas com o uso de antibióticos. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam danificando estruturas específicas da célula bacteriana, como, por exemplo, a penicilina, que é um antibiótico muito comum e muito antigo, que atua ali destruindo ou impedindo a formação da parede celular de uma bactéria.
Bom, mas além das viroses e das bacterioses, existem as protozooses, doenças causadas por protozoários, como por exemplo a doença de Chagas e a leishmaniose. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, mas que é transmitida por um vetor, por um inseto, o barbeiro, que pode ser tanto da espécie Triatoma infestans quanto da espécie Triatoma brasiliensis. Essa é uma doença complexa que envolve várias formas de vida do protozoário, que pode causar uma cardiomegalia e vários outros sintomas. Mas o que cai mesmo no Enem é o quê? A profilaxia. E para conhecer a profilaxia, você precisa entender a forma de contágio, a forma de adquirir aquela doença, beleza? Então vamos resumir um pouquinho isso daí. Esse barbeiro, né, o inseto, ele é um hematófago que costuma viver em rachaduras de casas de pau a pique, casas comuns no ambiente do campo, né? Então esse hematófago, esse animal que se alimenta de sangue, tem hábitos noturnos e costuma picar principalmente a região da face, por isso que ele recebe o nome de barbeiro. Uma pessoa está dormindo, o inseto vai lá, começa a sugar o sangue e defecar ao mesmo tempo. Só que as fezes dele contêm o protozoário. Daí esse protozoário vai atingir a corrente sanguínea da pessoa, que passa então a ser um portador, para ser um doente da doença de Chagas, ok? Então, se essa doença tem como contágio, tem como vetor o inseto, o barbeiro, qual vai ser minha profilaxia? Combate a esse vetor, né? Eu vou tentar controlar a sua população, evitar as casas ou diminuir o número de habitações de pau a pique. E esse assunto é um assunto que já caiu várias vezes, nós vamos olhar ele nessa questão de 2012, que diz o seguinte: a doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença. Então, quero uma ação do homem em relação ao ambiente que aumente essa doença. Consumo de carnes? Utilização de adubos? Ausência de saneamento básico? Poluição de rios? Não, mas o desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Aí sim, né? Então, se eu desmatar uma determinada área e o barbeiro continuar ali, se ele encontrar ali um ambiente em que ele possa continuar vivendo, ele não tem mais de onde sugar o sangue, não tem os outros animais, ele vai sugar o sangue do homem. Então, o desmatamento pode sim contribuir para essa questão. Já a leishmaniose é causada pelo protozoário do gênero Leishmania, que é transmitida por um vetor, por um inseto conhecido como mosquito palha, o Lutisomia. Essa também é uma doença bastante complexa e que tem aí diferentes formas. Pode ser uma leishmaniose tegumentar, que afeta a pele, pode ser uma leishmaniose visceral, que afeta os órgãos internos, mas, de novo, o que costuma cair é o quê? É o agente etiológico, o vetor e a profilaxia, que é o combate ao vetor. Então, vamos dar uma olhadinha numa questão de 2018 que diz: a utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente em países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem os insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da. Então, eu tenho aí uma listagem de doenças e eu quero saber qual dessas doenças pode ser combatida pelo uso de um produto que combate inseto. Então, eu tenho que procurar uma doença que é transmitida por um inseto, né? Que tem um inseto como vetor. Vamos lá, letra A, esquistossomose, é uma verminose, né? E essa verminose, eu tenho aí o Esquistossoma mansoni, ele está envolvido em um ciclo de vida onde existe um caramujo, um molusco, não tem nada a ver com inseto.
leptospirose, uma doença bacteriana transmitida aí pela urina de ratos, uma doença que também cai bastante no Enem, até porque está relacionado com o problema das enchentes, né? E o Enem gosta muito desse tipo de assunto. Mas não tem nada a ver com o inseto. E a leishmaniose, que é transmitida por um inseto, o mosquito palha. Um outro tipo de doença que também cai bastante no Enem são as verminoses. Sendo que a verminose que mais caiu nos últimos 10 anos foi a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Essa verminose é causada por um verme plateuminto, o Esquistossoma mansoni, e que tem como hospedeiro intermediário o caramujo, Planorbídeo. E o hospedeiro definitivo, que é onde o verme vai viver, vai se reproduzir, é o homem. Basicamente, no ciclo de vida dessa doença, um homem doente, portador da esquistossomose, vai eliminar nas suas fezes ovos do Esquistossoma mansoni, ovos do verme. Esses ovos, se forem parar por falta de saneamento básico, se forem parar em um lago, por exemplo, vão eclodir e virar a sua forma ciliada, o miracídio. Então, o verme na forma ciliada. Esse miracídio precisa, então, entrar no molusco, entrar no caramujo, no planorbídeo, onde ele vai, então, se transformar e vai dar origem à sua forma cercária. A cercária sai do planorbídeo e é ela que pode, então, penetrar a pele de um humano e infectar uma próxima pessoa. Então, vejam que essa é uma doença muito relacionada à falta de saneamento básico. Se houvesse um esgoto tratado, esses ovos nunca teriam parado nesse lago. Então, qual é a profilaxia para essa doença? Quais são as medidas profiláticas? Eu posso tanto controlar a população do caramujo, quanto promover o saneamento básico. Então vamos para a nossa última questão de hoje, uma questão de 2019, que diz: a esquistossomose, a barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Esquistossoma mansoni. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biomfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá impedir a penetração do parasita na pele? Não, não é? Se a pessoa entrar num lago contaminado com cercária, ela pode ter o parasita entrando. Eliminar o caramujo para que não haja contágio? Também não. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado? Não. Sabe-se que a cercária entra pela pele, perfura a pessoa, vai parar no mesentério, vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado, vai para o baço. Essa vacina não vai fechar o caminho, não vai impedir essa circulação. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato do organismo? Também não, mas pode eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas, porque a pessoa teria ali produzido os seus próprios anticorpos e teria então uma resposta mais rápida, não chegando a desenvolver os sintomas. Viu só como a maioria das questões de doenças podem ser resolvidas só com agente etiológico, vetor e profilaxia? Agora ficou mais fácil, não é mesmo? Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e para não perder a próxima aula com a primeira colocação, primeiro colocado do Top 5, ela, a ecologia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Então a gente se vê na próxima aula.